aqui a gravação. É porque, assim, como a gente havia mencionado, né, antes, é uma diretiva, é uma diretriz da universidade, que a gente tem o nosso momento síncrono, né, e que esse momento também ele possa ser gravado, para ser disponibilizado aí para vocês no nosso novo ambiente virtual de aprendizagem. A universidade, pessoal, ela propôs, está propondo, né, esse novo ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Especificamente para que vocês possam ter realmente acesso a esse conteúdo, né, de uma maneira mais interativa, de uma maneira mais fluida, tá? Para que a gente possa, aí, durante o semestre, ir percorrendo esses caminhos, né, essa nossa trajetória do Direito Constitucional 3, tá certo? Que a gente vai percorrer isso em 3 unidades, né, do nosso conteúdo. Apesar da gente ter, a gente houve uma reformulação pelos professores da disciplina, mas, apesar da gente ter... que bom, o pessoal aí está entrando, né? Apesar da gente ter somente 3 unidades, tá certo? São unidades, né, que vão exigir um pouco, porque o nosso conteúdo ele é um pouco denso, mas sem querer assustar logo no primeiro momento inicial, é bem interessante, porque a gente vai estar tratando, né, da problemática, de toda essa abrangência, de todo o detalhamento da ideia da jurisdição constitucional, que é justamente essa nossa primeira unidade aqui do conteúdo, tá certo? E aí vocês têm, pessoal, eu já deixei para vocês à disposição lá no AVA. Alguém conseguiu ver? Lá no AVA? Alguma coisa? Ótimo, Lorena. Eu deixei para vocês o nosso plano de ensino, né? Evidentemente, todo professor vai deixar aí o planejamento de ensino da disciplina, tá certo? Tem algumas datas, né, que vocês já, a priori, vocês já devem ter esse conhecimento que a gente precisa, né? Necessariamente, durante esse percurso aí do semestre, fazer também a avaliação desse conteúdo, da verificação dessa aprendizagem de vocês, tá bom? Estou falando aqui um pouco rápido, e se tiver muito rápido, vocês podem me falar, professora, diminua aí o ritmo, porque assim, como são aqueles aspectos introdutórios, né, da disciplina aqui, a gente está colocando o que vocês já têm à disposição, que no caso é o plano de ensino, que no caso é a bibliografia, que está tudo lá no nosso plano de ensino, planejamento, o calendário acadêmico do semestre, tá certo? Mas só para não deixar de mencionar, nós temos aí as datas das avaliações previstas, né, para vocês se programarem, tá? Que seria em setembro, né, no dia 22 de setembro, a primeira chamada da AV1, uma segunda chamada 24 de setembro, aí em outubro, 27 do 10, 29 do 10, a AV2, e já no finalzinho do semestre, 8 do 12, 10 do 12, porque o nosso semestre encerra no dia 15 de dezembro, tá? A gente tem o período, né, que é instituído pela universidade para o período de AV3, tá certo? Então, todas as datas estão disponibilizadas aí no plano de ensino de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, vocês poderiam perguntar, professora, como é que vai ser essa avaliação, né? Bom, no semestre passado, a gente ainda conseguiu fazer presencialmente a primeira chamada da AV1, tá? Mas, enfim, né, as outras foram na modalidade virtual. E aí a gente utilizou a ferramenta trabalho, tá? No nosso ambiente virtual novo hoje, né, no AVA, a gente tem a ferramenta tarefa. Muito provavelmente, pessoal, eu vou utilizar a ferramenta tarefa, né? Praticamente, né, com certeza, para a gente estar disponibilizando material avaliativo para vocês, ou alguma atividade, não é, a fim de pontuar, tá certo? Enfim, de um modo que a gente torne essa possibilidade de verificação de uma maneira que não seja tão complexa, né, e tão complicada para essa nossa rotina que agora é síncrona, tá certo? Que agora é remota, né? Não é presencial, então a gente tem que, né, partir para o que há de disponibilidade de ferramentas aí no nosso ambiente virtual de aprendizado, né? De aprendizagem, tá? Então, assim, voltando um pouco aqui na nossa disciplina, a gente tem, portanto, né? Tá lá no plano de ensino de vocês, 3 unidades que são essenciais para a nossa disciplina,
no ponto de vista de que a gente vai estar tratando da jurisdição constitucional, né? Que é, se não hoje em dia, eu diria, né, um dos pontos centrais, não é? Da atuação, enfim, né, de toda essa vivência num contexto de instituições governamentais, né, sobretudo do poder judiciário. Aqui na nossa unidade primeira, no ambiente virtual, a gente tem um podcast, né, que ele foi gravado ainda pela professora Tainá e a professora Marina, elas tinham feito, né, esse ambiente, no ambiente virtual, e que explica também o que é essa ideia da... Certo? Por quê, pessoal? Não é simplesmente eu dizer que a ideia do processo constitucional da nossa disciplina é tratar sobre controle de constitucionalidade, né? Que é a nossa terceira unidade, tá bom? A gente tem um mundo de ações para estar tratando, né? Durante o semestre, tá bom? E eu espero contar aí com a participação de vocês, né? A presença de vocês, ela vai estar sendo registrada durante os nossos encontros, tá certo? Aqui eu tenho o doutor Felipe Lucas. Bom dia, Felipe. Eu estou mais uma vez, né, tratando aí com vocês, porque alguns entraram depois, tá certo? A Lorena, a Luana, o Gabriel Félix e a Iane, né? Então, assim, a gente vai estar abordando, e a Anne Caroline também, né? Ou tem mais pessoas aqui no nosso... Deixa eu ver se eu consigo identificar a Luana, Felipe e a Iane. Ótimo. Então, a gente vai estar contando aí com a participação de vocês, tá certo? Para que a gente possa promover, né, um bom desenrolar, um bom desenvolvimento aí do nosso conteúdo durante o semestre, tá certo? Então, são 3 unidades, né? O nosso plano de ensino aborda todas essas 3 unidades. Está aí disponível para vocês no AVA, tá? Tanto no AVA quanto no Unifor Online, certo? Jurisdição constitucional é a primeira unidade. As ações constitucionais extremamente importantes, né? Para vocês, ou para a grande maioria dos, enfim, dos estudantes, graduandos, que desejam estar... litigando judicialmente ou buscando as leis judiciais, né? Como a gente tem o nosso mandado de segurança, o nosso habeas corpus, habeas data, ação popular, ação civil pública, né? Tudo isso está na segunda unidade lá da nossa disciplina, tá certo, pessoal? Aqui da disciplina, tá? E a terceira unidade, que trata especificamente do controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, extremamente importante. Professor, eu pensava que essa disciplina ela ia tratar só do controle. Não é, né? Temos aí um mundo, uma infinidade de procedimentos para a gente estar estudando durante o semestre, tá? Que das ações constitucionais que são extremamente importantes, né? Para esse nosso aprendizado, para a nossa atuação, né? Enquanto defensores dos direitos das pessoas, sobretudo daquelas pessoas menos favorecidas, tá certo? Então, assim, incumbe, aí vocês já sabem, né? Incumbe ao estudante de direito, tá? Realmente, essa atuação num sentido de efetivar os nossos direitos fundamentais, né, pessoal? Efetivar os nossos direitos fundamentais, tá certo? E para essa efetivação desses direitos fundamentais, é de extrema importância que a gente conheça, né, o detalhamento das nossas ações constitucionais, o detalhamento do controle de constitucionalidade, né, que você no seu escritório pode fazer chegar até o Supremo Tribunal Federal, se for o caso, né, via controle difuso, tá certo? Então, são esses detalhes, né, são essas nuances que a gente vai estar abordando durante o semestre, tá certo? E que certamente, né, eu estou aqui à disposição de vocês para esclarecer o que vocês precisarem e disponibilizar o conteúdo necessário também para a gente mergulhar aí nessas nossas ações constitucionais, tá certo? Nada mais, nada menos do que abordar a ideia da jurisdição constitucional, né? Que é de extrema importância aí no nosso dia. Ora, se não fosse assim, não é? A gente não veria um Supremo agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? Um momento de excepcionalidade, um momento de transitoriedade, eu espero, né? Assim esperamos, né? Esperamos que essa vacina seja logo realmente, né, testada e que a gente avance nesse sentido aí na ciência também,
tá certo? Para que a gente possa voltar à nossa normalidade, realmente, né? Mas aí, nesse contexto, a gente precisa também, vocês como profissionais do direito, nós, enquanto atores, né, profissionais do direito, precisamos estar legitimados, apropriados dessas ferramentas aí para ajudar o cidadão, né? Para ajudar o jurisdicionado, tá certo? Ele precisa que a gente possa atuar. Fábio Augusto está aqui? Pode falar no chat. Fábio, se você quiser responder aí no microfone, tá certo? Mas o que é que você acha? Será que efetivamente a profissão do advogado é uma profissão de meio ou de fim? Você gostaria de responder, Fábio? Lorena? Bom, a gente está tentando interagir, né, de uma forma melhor aí com vocês, e vocês podem se sentir à vontade, pessoal, para estar respondendo, tanto aí no microfone, quanto efetivamente no nosso chat, tá certo? Mas a gente tem a noção, né? A nossa função do advogado, do profissional do direito, em geral, é uma atividade fim, né? É uma atividade de realizar essas situações, tá? Aliás, desculpa, é uma atividade meio de estar propondo, de estar favorecendo a que o cidadão, utilize as ferramentas para alcançar o judiciário, que é quem vai dar a solução final, que é quem vai dar a decisão para aquele caso concreto, tá certo? Então, nós, enquanto advogados, temos todos os meios, né? Devemos ter, todas as ferramentas para levar aí o direito do cidadão, tá certo? A esse judiciário que vai efetivamente aplicar, né? Tornar viável, tornar executável esses direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, tá certo? Então, enquanto advogados, Fábio, nós temos a atividade meio, tá? Ah, sem problema, Fábio. Da outra vez a gente ajusta isso aí, você pode participar pelo chat, tá ok? Sem problemas, tá tranquilo, fique à vontade. Fique à vontade, tá certo? É mais uma forma que a gente está buscando aqui para interagir com vocês, tá? Então, pessoal, nós temos essa atividade meio, especificamente, de utilizar ferramentas, utilizar todo um arsenal do qual dispomos, Constituição Federal, tá certo? Para, né, bem levar o judiciário, ao conhecimento do judiciário, ao conhecimento dos órgãos que estão implicados na justiça, né, de todos os atores que vão agir, né, que vão atuar nesse processo e efetivar os nossos direitos e garantias fundamentais. Ou, especificamente, estamos, não é, na situação de que estamos numa disciplina que é do direito público, não é? Essencialmente, direito constitucional 3. Direito constitucional 3. Se eu falo em direito constitucional, eu sei que é do ramo do direito público, pessoal. Por quê? Porque efetivamente eu estou buscando amparo, né, na minha lei maior, na lei de regência, na lei que regulamenta, que estrutura todo o nosso Estado, né, toda a formação estatal, todo o nosso regime de governo. Vocês viram, né, devem estar acompanhando agora, como eu estava falando, né? A atuação essencial, que a gente vai falar bastante durante o semestre, do nosso Supremo Tribunal Federal, né? Muitas vezes a gente vai poder, efetivamente, não necessariamente a gente vai ter que concordar com toda a atuação e decisão do STF, mas, enfim, são atores que estão ali exercendo a magistratura, exercendo a jurisdição constitucional por excelência, são aqueles entendidos, né? Ou, enfim, tidos como guardiões da Constituição, tá certo? E aí a gente está vivendo esse momento excepcional e está vendo que a atuação do STF, ela tem sido de extrema importância, sobretudo nesses momentos em que, às vezes, né, a gente acaba tendo uma crise institucional no contexto político e no contexto judicial, tá certo? Então, assim, a gente vê o papel
de extrema importância dessa ideia da jurisdição constitucional, tá certo? Eu estou falando aqui de uma maneira geral, tá? Para a gente ir delimitando aos poucos, né? Todo o nosso conteúdo, tá certo, pessoal? E eu peço que vocês se manifestem, eventualmente, se a coisa estiver muito rápida, né? Porque aqui a gente só está fazendo realmente essa introdução para ir, né, chegando mais especificamente às unidades, enfim, né? Pormenorizando esses temas, tá? Que são aí de extrema importância. Aliás, eu estava falando, né? Vocês viram que aí, para este momento, né? Nossa Constituição Federal já sofreu 2 emendas constitucionais, tá certo? A gente que tem uma Constituição Federal, que ela é considerada, né, bastante prolixa, né, densa, complexa, tá certo? Uma Constituição Federal, digamos, de uma situação de um Estado democrático de direito, dirigente, né, voltada para esses programas de governo, voltada para se executar as políticas públicas, tá certo? E extensa em seu contexto mesmo, tá? 250 artigos e agora mais 107 emendas à Constituição, né, pessoal? Estamos aí com 107 emendas à Constituição, tendo sido a nossa última emenda, essa última emenda referente, né, a essa ideia aí do nosso pleito, né, do processo eleitoral que se avizinha, né, mas que necessariamente teve que ser, enfim, de certa maneira adiado um pouco, né, em razão, mais uma vez, desse caráter de excepcionalidade em que estamos vivenciando, tá certo? Pessoal, até aqui, Lorena, Luana, Gabriel, Felipe Lucas, Anne Caroline, que eu estou conseguindo visualizar aqui na presença aqui no Ayane. Tá tudo ok? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Podem responder no chat, por favor. Ok. Esse microfone aqui meu está muito alto para vocês ou o som está de bom tamanho? Ok, obrigada aí pelo retorno de vocês, tá certo? É porque realmente a gente fica aqui do outro lado da tela, né? E não é necessariamente a mesma sensação de que... Oh, tem alguém querendo participar aqui. E, pessoal, não é realmente a mesma sensação, a gente sabe, né? Dos nossos encontros presenciais. Então, assim, a gente faz essa checagem com vocês para saber como é que vocês estão recebendo aí esse retorno, tanto da questão do vídeo, né? Quanto do som. Tá bom? Então, gente, eu trouxe aqui rapidinho só para ilustrar para vocês, tá certo? Pessoal, algumas da bibliografia, alguns dos livros. Oi, Anne, não tem problema, tá certo? Fique tranquila aí, a gente vai, né, caminhando aí de acordo com o que for possível, tá certo, pessoal? Lembrem-se, aqui nós não estamos para atrapalhar esse percurso, muito pelo contrário, a gente está aqui para debater essas temáticas, né? A gente está aqui para oferecer esse conteúdo a vocês, tá certo? E ao mesmo tempo para a gente fazer essa interação, né? Nesse momento que está sendo nessas aulas síncronas, né? E aí a gente poder estar passando para vocês esse conteúdo da disciplina, tá certo? E aí o que vocês tiverem de dúvidas, vocês podem colocando aqui no chat, ou a gente pode se comunicando pelo torpedo. E a gente também, pessoal, aqui no nosso novo ambiente virtual da universidade, a gente tem possibilidade de criar fóruns, né? A gente tem possibilidade de criar um fórum de discussão lá no ambiente virtual. Temos várias ferramentas que estão surgindo aí a partir da ferramenta Moodle, né? Que a universidade instituiu para uso nas nossas aulas durante o semestre, tá certo? E aí a gente vai realmente discutindo essas temáticas, enfim, tá? Bom, essa unidade 1 trata da jurisdição constitucional, basicamente, ó, esse livro eu trouxe para mostrar a vocês, do ministro, né, Luiz Roberto Barroso. Esse livro, ele está lá na bibliografia básica de vocês, tá certo? Da disciplina, tá?
E aí, para facilitar também para vocês, é o curso de Direito Constitucional Contemporâneo, do professor ministro Barroso, tá? Ele está na bibliografia digital, então vocês têm como acessar de casa, tá? E aí a gente vai estar usando, né? Por exemplo, o capítulo referente à questão da mutação constitucional, tá certo? A gente vai estar utilizando o capítulo referente, agora na unidade 1, tá? A questão da interpretação constitucional, né? Que está aqui na página 307, tá certo? Eu estou trazendo aqui só para indicar a vocês, realmente, e mutação constitucional, ó, página 159, né? Essa bibliografia que, professora, eu agora não estou podendo adquirir um livro. Enfim, não é do meu interesse, porque às vezes o pessoal vai mais para o direito civil, né? Vai mais para o direito penal. Professora, porque não é muito a minha área, né? O direito constitucional. Eu não... Enfim, apesar do constitucional estar em tudo, né, doutora Lorena? Né? Para chegar até o Supremo, lá na minha tese do meu cliente, eu preciso mostrar no meu recurso extraordinário que essa matéria tem repercussão geral, né? Que a tese lá do meu cliente, que você vai elaborar, tem repercussão geral. Enfim, certo? Constitucional está em tudo, pessoal, vocês sabem disso, tá? Então, esse livrinho vocês encontram, né? Na biblioteca digital, vocês podem ter acesso de casa, tá certo? Enfim, a nossa Constituição, não é material essencial para as aulas. Vocês também têm na internet, mas eventualmente, quem quiser uma consulta, né, física, tem um acesso facilitado. Essa Constituição aqui da editora Grupo Gen Atlas, ela tem as nossas leis lá no final, pessoal. Professora, que lei, né? Eu vou tratar 9868/99, 9882/99. Então, eu vou tratar da ADI, da ADC, da ADPF, eu vou tratar da DIN por omissão, eu vou tratar do mandado de segurança, eu vou tratar de uma ação popular, vou tratar de uma ação civil pública. Essa Constituiçãozinha aqui, ela contém algumas das leis, né, da legislação que a gente vai utilizar durante o semestre, ok, pessoal? Quem tiver, né? Quem não tiver, vai para o vadimétron, que vai dar certo do mesmo jeito, tá certo? E um outro livro que eu trouxe para mostrar a vocês foi o do Controle de Constitucionalidade, da editora Saraiva, também do ministro Barroso, tá certo? Que aí a gente vai estar utilizando na unidade 3, tá certo? Aqui já é para a unidade 3, tá? Para quem, né, quiser, também vai estar disponível, salvo engano, lá na biblioteca digital, vou só dar uma conferida, tá? Mas, enfim, vocês têm como acessar essa rica bibliografia, né? De que o Brasil, a gente aqui no Ceará, tem mentes brilhantes, né, no direito constitucional. O professor Martônio, que também está na disciplina, enfim, né? Pessoas que se sobressaem aí também, o professor Paulo Bonavides, né, com os seus estudos ali de ciência política, teoria do Estado, constitucional, tá certo? Professores que estão sobressaindo, e aqui a gente nunca deixa de fazer pesquisa, pessoal, a gente nunca deixa de realizar essa pesquisa aí, sobretudo na área do direito público, né? As implicações, as nuances, elas são consideráveis. Quando eu vejo que chegou lá no Supremo, no semestre passado, a DPF 672, né, que dizia, que pedia a manifestação dos ministros para dizer quem vai tratar da pandemia no Brasil, né? É o presidente da República que vai comandar as políticas, né, e executar essas políticas governamentais, no sentido de dizer como vai se dar o tratamento da pandemia relativa ao Covid-19, ou são os governadores e prefeitos, por conta da sua autonomia, entendem? Então, isso aí foi um questionamento que chegou ao Supremo Tribunal Federal, né? Ministro Alexandre de Moraes, um relator, tá certo? E que necessariamente serviu como parâmetro de atuação para está servindo esta pandemia. Entendem a situação? Quer dizer, eu ainda entro, né, na ideia dos conflitos interinstitucionais, tá certo? E muito disso, né, do interesse, né? Do jogo, né? Do objetivo. Uma aguinha aqui, né? Para refrescar
as cordas vocais. É do objetivo pessoal, do direito constitucional, aqui no que diz respeito ao processo constitucional, tá certo? São nuances essenciais, tá? Porque senão a gente entra em crises institucionais sem fim, né? Então eu tenho que ter um Supremo Tribunal Federal forte, né? Eu tenho que ter um Supremo Tribunal Federal que venha interpretar a nossa Constituição Federal, para que ela não seja só uma letra morta, né? Para que ela não sirva só, enfim, já foi tão modificada, né, a Constituição, diferentemente dos parâmetros que a gente tem lá no, por exemplo, no direito americano, né? A gente tem uma Constituição mais concisa, né? Uma Constituição sintética, a Constituição de 1787, lá nos Estados Unidos, com simplesmente 7 artigos e 27 emendas, tá certo? Mas, efetivamente, o judiciário ali, a Suprema Corte, também vai fazer a sua interpretação. Também vai fazer o papel de guardião da Constituição, né? Então, dentre outros aspectos, pessoal, esse também é um que a gente vai estar tocando aqui no semestre, né, durante o semestre, o papel do Supremo Tribunal Federal, tá certo? O papel da jurisdição constitucional, já para deixar bem claro aqui para vocês, assim, não é necessariamente a jurisdição constitucional apenas o estudo do controle de constitucionalidade, não, né? Eu vou tratar de todas essas ações que a gente falou aqui para vocês, tá certo? E tratar de uma forma em que eu tenha conhecimento e eu possa dispor dessas ações, tá certo? Para efetivar o direito, os direitos e garantias fundamentais do cidadão no Brasil. Tá claro esse aspecto? Vamos aqui no chat. Alguma dúvida até o momento? Ok, pessoal. Então, assim, se estiver indo muito rápido, vocês falam que a gente vai dando aí uma pausa, né? Quando necessário. Eu deixei para vocês uns slides já lá no AVA, né, no material. Criei uma pastinha para a gente que se chama material didático, tá certo? Dentro dessa pasta, eu já deixei uns slides da unidade 1, mutação constitucional, tá? Mas agora eu vou estar apresentando aqui para vocês. Eu acabei não colocando esse slide, mas eu já, né, terminando a aula, eu coloco lá para vocês, tá? Foi esquecimento mesmo. E aí, basicamente, sobre essa aula introdutória de hoje, tá certo? Eu posso estar iniciando aqui a apresentação, vocês me dizem se tá ok, tá certo? Só um minutinho. Só abrir aqui o material. Estou tentando só compartilhar aqui a tela, certo? Vocês me dizem se conseguem visualizar aí, tá ok? Vou compartilhar agora. Estão vendo, pessoal? Pronto. Veja bem, o que a gente tem aí? Jurisdição constitucional, tá certo? Aqui a gente fez um jogo de palavras aí com a temática da jurisdição constitucional, né? Aquela ideia de word cloud, certo? Nuvem de palavras, tá? Ora, o que vem à minha mente? Olha o chat aqui. O que vem à minha mente, pessoal, quando eu penso na ideia de jurisdição constitucional, doutor Gabriel? Pode escrever aí no chat, pode ser?
Felipe Lucas, a Luana, quem mais? A Anne Caroline, qualquer um que queira se manifestar aí no no controle de constitucionalidade. Olha aí, o Gabriel. Muito bem. É isso mesmo, também, não é? O Daniel também está participando aqui. Também, né, pessoal? Como eu acabei de dizer, tá certo? Coloquei aqui uma nuvem de palavras para vocês, tá? Mas aí eu tenho controle de constitucionalidade, eu tenho jurisdição constitucional, eu tenho a ideia de justiça, né? Direitos e garantias individuais, interpretação, ativismo, não é? Vocês vão encontrar ativismo judicial, controle. Foi o Gabriel, né, que falou agora. Gabriel, a gente pensa inicialmente, pessoal, que realmente, professor, eu acho que jurisdição constitucional vai ser só o problema do controle de constitucionalidade. Eu quero só que vocês saiam da aula aqui de hoje, pessoal, sabendo o seguinte: 2 pontos, tá certo? Para a aula de hoje, 2 pontos essenciais para o semestre. Primeiro, o que é que vem a ser a jurisdição constitucional? Segundo, o que é que abrange essa jurisdição constitucional, tá certo? Então, tratando sistematicamente, né, doutora Lorena, o que é sistematizar o pensamento, hein, pessoal? Sistematizar. Nós aqui somos cientistas do direito. Nós fazemos ciência jurídica. Estamos aqui, professora Ana Paula, mas você está aqui falando muito de jurisdição, muito de sistematizar o pensamento, né? Fazer ciência é pensar de um modo sistemático. É pensar de uma forma que eu saiba que eu tenho princípios e normas, né? E aqui no Direito Constitucional 3 não é diferente, pessoal. A gente vai tratar também dos princípios da interpretação constitucional, né? É a unidade da Constituição, é a proporcionalidade. Será, hein, doutora Lorena, que é proporcional uma lei do Estado do Paraná, como já chegou até o Supremo, né? Que exija, já faz algum tempo essa daí, né? Já faz bastante tempo, que para que o consumidor ele adquira o seu botijão de gás, né? GLP, tá certo? Ele tenha que ter a pesagem, né? Ali à vista do consumidor na hora que ele está adquirindo aquele equipamento, aquele botijão de gás, né? Pessoal, isso aí já chegou no Supremo, né? Há algum tempo, foi lá pelos idos de 93, tá? Para que o Supremo dissesse, né? Se há um respeito ao direito do consumidor. Para vocês verem, né, que o direito constitucional ele está perpassando todos os outros ramos do direito, né? Então, uma situação dessa de pesagem do botijão de gás na frente, às vistas do consumidor, já chegou ao STF. O que foi que o Supremo fez, pessoal? Proporcionalmente falando. Ora, ele declarou que aquela lei do Estado do Paraná ela era inconstitucional. Julgou a ADI procedente, ou seja, disse que a lei é inconstitucional. Não é proporcional, pessoal, que eu, a cada entrega de botijão de gás, esteja fazendo a medição na frente do consumidor, entendem? Então, aí se faz por amostragem, certo? Se faz por amostragem, que é o proporcional. Agora, a pergunta é, professora, uma situação dessa de botijão de gás vai chegar até o Supremo Tribunal Federal? Pois é. Né, para vocês terem uma ideia, direito do consumidor acabou chegando. Será que deveria sempre ser assim? Né? Porque aí a gente tem uma Corte Constitucional, um Supremo, que está abarrotado de processos, né? E que não vai se debruçar sobre as questões constitucionais mais relevantes, né? Para um contexto social, para um contexto político. Por exemplo, vocês andaram vendo aí o site do Supremo Tribunal Federal esses dias? Pois daqui para amanhã, quinta-feira, está pautado lá no Supremo para os ministros julgarem um recurso extraordinário em que a repercussão geral para que o servidor público ele
especificamente tem a sua jornada reduzida se ele tiver um filho com deficiência, né? E aí, especificamente, o caso diz respeito a síndrome do autismo, né? Que é uma pessoa que está recorrendo em razão de um recurso extraordinário, e o ministro, que, salvo engano, é o Lewandowski, o relator, ele disse que ali existe a repercussão geral. Por quê, pessoal? Porque outros servidores também podem ter filhos, né, com deficiência. Então, eles podem ter a sua jornada de trabalho reduzida. Essa situação, olha lá, né, está num contexto de repercussão geral maior, né? É diferente, proporcionalmente falando, da questão lá do botijão de gás, né? A meu ver, de menor importância em relação a um direito à saúde, né, uma atenção que a criança merece. E vocês viram e acompanharam, devem estar acompanhando, né, o caso daquela criança, né, que gerou aí uma comoção nacional, enfim, estava sofrendo abuso sexual, estupro, desde pelo menos os seus 6 anos de idade, por um parente, né, e que acabou resultando numa gravidez, né, indesejada, evidentemente, por todo ato de violência que aquela criança sofreu, né? Imagina, eu sei que é direito penal, né? Doutora Lorena, é Luana, Gabriel Félix, Iane, eu vou estar sempre chamando vocês, viu, pessoal? Mas veja, olha, é direito penal, mas o Supremo já se manifestou, né, na DPF 54, gestante tem, né, uma gestação com feto anencéfalo, tá certo? Então, pessoal, são questões de outros ramos do direito, né, outras áreas do direito, que muitas vezes vão ter realmente o direito à vida, né? Vocês viram que alguns grupos se manifestaram contra a realização daquele aborto, né, na criança, ontem lá no Recife, né? E em relação ao direito à vida, enfim, certo? Então, assim, são questões polêmicas, né? E que certamente nós vamos chegar até essas questões, vão estar sendo discutidas aqui na nossa disciplina também. O nosso, por quê, pessoal? É o Supremo que é o guardião da Constituição, né? Tá aí no slide de vocês, ó. Ativismo judicial, jurisdição, né? O que vem a ser constitucional, doutora Lorena Luana, ou seja, é só o Supremo que realiza a jurisdição constitucional, pessoal? O que vocês acham? Só uma pausa no chat. E o Gabriel, muito bem, Gabriel. Não é só o Supremo que realiza a jurisdição constitucional, pessoal, né? Se fosse assim, eu não falaria em controle difuso, né? Todos os tribunais no Brasil realizam essa jurisdição constitucional. Legislativo também, né? Até no âmbito do processo legislativo, né? Essa lei é material e formalmente inconstitucional, né? A gente tem o vício formal e o vício material, tá certo? Então, assim, é importante a gente saber que não é só o Supremo que realiza a jurisdição constitucional no Brasil, né? No nosso contexto, não é só o Supremo, tá certo? Difere um pouco, por exemplo, do direito francês, né? Em que eu não tenho um tribunal, né, um órgão, um controle político, não uma modalidade política, tá certo? Mas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente tem também a influência, né, do Judicial Review, tá certo? Então, são as cortes que estão, a gente tem, tanto no Brasil, né, a influência do controle concentrado dos tribunais constitucionais na Europa, né, sobre realmente, né, a gente tem que enfatizar, existe um papel, digamos, proeminente nesse contexto, existe, ok, né, ok, é a nossa Corte Constitucional, é o nosso guardião da Constituição, entretanto, não é o único.
a gente tem esse controle na modalidade concentrada, tem as ações que podem ser originariamente da autoridade coatora, enfim, certo? A gente tem o controle difuso de constitucionalidade das leis e atos normativos. Esse controle difuso e as nossas ações constitucionais, elas vão poder ser propostas, né, junto aos demais órgãos do judiciário, nas outras instâncias, tá certo? Professora, não estou entendendo nada, como é que eu vou saber disso? Nossa Constituição Federal, o artigo 102, né, da competência do Supremo, o 103 também do rol de legitimados para esse controle constitucional, são extremamente importantes nesse contexto da nossa disciplina, né, no nosso semestre, tá? A Constituição que vai trazer isso, né? As leis de organização judiciária, Ceará, eu tenho que saber que existem varas da Fazenda Pública, juizados da Fazenda Pública, né? Então, eu vou para o Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará. A gente no âmbito do judiciário local, tá certo? São várias nuances, né? A gente vai estar tratando também desse controle de constitucionalidade nos tribunais de justiça. Está lá dentro da nossa terceira unidade, pessoal, tá certo? Nossa aula de hoje, que são extremamente importantes, né? Primeiro, constitucional, que a gente vai estar também abordando aqui. Tá certo? E em segundo plano, mas não menos importante, saber que esse controle ele não ocorre só pelo Supremo. Tá travando aí, pessoal? Ouvi? Vixe, deixa eu olhar aqui essa internet. Poxa, aqui tá normal. Deve ser por conta da apresentação. Então, eu vou parar um pouquinho essa apresentação, ok? Até porque o vídeo um pouco mais lento. Eu vou estar parando aqui, tá certo? E esse slide eu vou estar colocando para vocês lá no material, ok? Sem problemas. Eu vou parar aqui essa apresentação que é para poder melhorar aí o... Será que melhorou? Ok. Vai fazendo, e não se preocupe que esse material ele vai estar disponibilizado para vocês lá na ferramenta, tá? Então, duas tons aqui para nosso encontro inicial, tá? Bom, saber o que é que trata a jurisdição constitucional. Segundo, saber que essa jurisdição constitucional, ela não é exercida só pelo Supremo. Todos os tribunais de jurisdição constitucional. Agora há pouco, do que vai entrar em pauta no Supremo ainda essa semana. Eita, Iane. Aí só se a gente sair e voltar para o link. Aí eu... então, vamos sair e retornar. Só explicar a vocês, pessoal, eu estou dando as aulas aqui da universidade, certo? Mas é porque eu estou em trabalhos internos, tá? Aqui do estágio, entendem? Então, acho que a internet aqui da Unifor tá travando um pouco, tá? Vou sair e vamos entrar de novo. Obrigada.